O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus então comentavam: Por acaso vai matar-se? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram então a Jesus: Quem és tu então? E Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Irmãos e irmãs, nesse evangelho de hoje tem uma frase que nos remete ao episódio da primeira leitura, que é esta frase assim: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. O que é elevar o Filho do Homem? Se a gente está com o pé na terra, no chão, e a gente é elevado, suspendido. Isso aqui faz referência à cruz. Jesus foi elevado no madeiro da cruz. Ele foi elevado, tirado do chão, foi pendurado ali. É a isso que ele está falando. Quando tiveres me elevado, aí vocês vão entender. Quando Jesus foi crucificado, as pessoas entenderam. O soldado no final falou assim: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Esse trechinho faz referência à primeira leitura. A primeira leitura, o povo está no deserto, atravessando o deserto, indo do Egito para Israel, uma travessia que levou 40 anos, então não tinha um sentido de uma viagem, esse povo morava no deserto, e era um povo nômade, eles não são igual a gente. O povo de Israel nessa época era igual aos ciganos. Quem conhece cigano sabe, né? Cigano é nômade, ele mora aqui, amanhã ele mora lá, depois lá, e eles vão andando. Então o povo de Israel era nômade no deserto, e o deserto é um lugar muito difícil. Então eles começam a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Todo dia comendo aquele tal do maná, eu já estou nojo, não aguento mais. Né? Então, brabo com Moisés, né? Aí, e outra coisa, né? No deserto tem muita cobra.
Só que o autor do texto coloca isso como um desígnio de Deus. Então, o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam e morreu muita gente em Israel. Aí o povo vai conversar com Moisés. Agora eles não vão mais falar brabo assim. Estava morrendo, né? Eles vão e falam assim: olha, pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. A serpente é uma coisa natural do deserto. Você está andando no meio daquela areia, de repente você pisa numa cobra, crau no seu pé, você fica envenenado, morre. Lá no início, arrogantes e agora humildes. Daí vem essa história da serpente de bronze. Ele faz uma serpente de bronze, coloca numa haste, quer dizer, num pau, num poste, junta ali, fundiu aquela serpente, coloca no poste, serpente mordia no povo, eles olhavam para aquela serpente de bronze e ficavam curados. O Jesus Cristo no Evangelho várias vezes faz referência a esse texto. Essa semana mesmo a gente leu um outro texto que fazia referência a esse texto. Aquela serpente levantada num madeiro já anuncia antes o Cristo que seria levantado no madeiro. Então ela simboliza muitos anos antes o que iria acontecer com Jesus Cristo. Do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado para a salvação de muitos. Aqui no caso, Jesus usa aquele texto por causa da desconfiança do povo. Aquele povo não acreditava em Jesus. Eles duvidavam de Jesus, eles não aceitavam Jesus como o Messias, o enviado de Deus. Então Jesus está sempre falando, eu sou Deus. Quando fala assim, eu sou, e para ali, é a definição que Deus deu de si mesmo a Moisés também. Deus aparece para Moisés, e ele fala, como que eu vou falar com o povo? Qual é o seu nome? Ele fala assim, o meu nome é Eu Sou. E Jesus usa o mesmo nome para mostrar para eles que ele era o Filho de Deus, né? E ele fala, vocês não estão aceitando, mas quando eu for elevado na cruz, do mesmo jeito que Moisés elevou aquela serpente, vocês vão ver e vão acreditar, falar, sim, esse era verdadeiramente o Filho de Deus. Então é uma questão de fé no Cristo. A cruz de Cristo leva à revelação de Cristo como Filho de Deus. Olhando para a cruz de Cristo, nós vemos ali o Filho de Deus que se entregou por nós, que morre na cruz para nos salvar. Essa é a grande meditação do tempo da Quaresma. É um tempo que a gente contempla a paixão, morte e ressurreição de Cristo. E essa Quaresma que já está caminhando para o fim, e a gente já está se aproximando da Páscoa, da Semana Santa, e infelizmente, muito provavelmente, nós vamos passar de novo essa Páscoa sem celebração, porque nós temos uma outra serpente que está nos mordendo e nos matando, que é uma serpente invisível, que é esse vírus, né? Quanta gente morrendo, quantos amigos nossos partindo. Nós estamos celebrando missa de sétimo dia aqui de gente que morreu com coronavírus. Então todo cuidado é pouco. E é um momento também da gente fazer como o povo de Israel fez. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Roga ao Senhor que afaste de nós o coronavírus. Gente, às vezes a gente acostuma com os números. Imagina a cidade de Rondonópolis inteirinha, todo mundo morto.
No Brasil já morreu um número de pessoas do tamanho da população de Rondonópolis. No Brasil já morreu um número de pessoas do tamanho da população de Várzea Grande inteirinha. E às vezes a gente acostuma, é isso mesmo, né? E às vezes a gente não vê o que está acontecendo. Porque se a gente fizer a parte da gente, a gente diminui esses acontecimentos. Fizer a parte da gente, quer dizer, se preservando, tomando cuidados e tudo mais, né? Esse vírus é a nova serpente no deserto, que morde o nosso pulmão, não morde mais os nossos pés, mas o nosso pulmão. Peçamos a Deus com fé que afaste de nós essa terrível praga. E no dia de hoje também a gente se alegra, em meio à tristeza, celebrando 3 sétimos dias, a gente se alegra também, porque a Sara, uma menina de 15 anos de idade, vai receber hoje a primeira Eucaristia. A Eucaristia é como se fosse uma janta, né? Felizes os convidados para a ceia do Senhor. E até hoje a gente se reunia para jantar e a Sara não podia fazer parte. Não, é só para nós, você fica de fora. A partir de agora, a Sara também é convidada. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Aí ela fala, eu também estou dentro, né? Aí ela vai passar a fazer parte da mesa. Não é a primeira Eucaristia apenas, é a primeira de muitas Eucaristias. É a primeira da Eucaristia até morrer. Então, é o início de participação nesta mesa. Isso é muito importante. A mesa do corpo e sangue de Cristo, a ceia do Senhor. E ela então começa a participar agora. Isso é uma grande graça, é uma grande alegria. Podemos celebrar este acontecimento. Não importa quão tardio ou quão cedo, importa que você agora faz parte, você agora é convidada. Vem participar da mesa da ceia do Senhor. Isso é motivo de alegria para todos nós. E é um momento também da gente pensar, né, na nossa comunhão. Às vezes eu fico surpreso aqui. Muita gente não comunga. Não é possível que vocês sejam tão pecadores assim. Não é possível. Às vezes é por escrúpulo, sei lá o quê. Ao não comungar, é a mesma coisa de você ir a uma festa de casamento e está lá aquele banquete, e você fala assim, não, estou obrigado, não vou jantar, não. Não faz sentido, não é? Quando eu sou convidado para uma festa de casamento, eu fico 3 dias sem comer, para eu chegar lá e é tudo muito gostoso, né? Então, a mesma coisa que você vem aqui, eu falo, você está convidado, felizes os convidados para a ceia do Senhor, você não vem. Quando que a gente não pode comungar? Quando a gente não está em estado de graça. É a única situação, quando a gente está em pecado mortal. Olha, gente, cá para nós, não é toda hora que a gente está cometendo pecado mortal, não. A gente é muito melhor do que a gente pensa. Quem nos separa da comunhão é só o pecado mortal. O escrúpulo não pode nos separar da comunhão. Então, quando o padre convida, felizes os convidados para a ceia do Senhor, ele está convidando todos vocês. Não é só uns. Todos aqueles que já iniciaram a participação nesta ceia. Então, a primeira comunhão da Sara nos lembra também isto. Eu preciso comungar. Comungar é entrar em comunhão. Entrar em comunhão com Deus e entrar em comunhão com a comunidade. Quando eu comungo, eu me torno irmão de todo mundo que está aqui. Quando eu comungo, Deus vem para dentro de mim. Eu entro em comunhão com Deus. E eu não posso rejeitar Deus, falar assim, não vem não. Vem amanhã, porque agora eu não posso, não. Eu falo, não, cara, eu quero ir agora. Aí eu abro meu coração e entro em comunhão com Deus.
Isso é muito bacana, né? Toda vez que eu comungo, eu me torno um irmão dessa comunidade e eu entro em comunhão íntima com Deus. Comungar, comunhão, comum união entre nós e de nós com Deus. São dois os objetivos nossos de vir aqui à igreja. É comer duas vezes. A gente vem aqui para comer o pão da palavra, nessa mesa aqui, aí depois a gente muda de mesa e vai para lá para comer o pão eucarístico. Agora nós estamos comendo o pão da palavra. E depois nós vamos comer o pão eucarístico. Isso nos diferencia das outras religiões. As outras religiões têm só o pão da palavra. Nós temos o pão da palavra e o pão eucarístico. Nós somos o povo que está indo no caminho de Emaús e que reconhece Jesus ao partir o pão. Daí a importância da Eucaristia, que a partir de hoje a Sara vai receber para sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. De pé, elevemos a Deus as nossas preces. Salvai-nos, Senhor,